Muito bem, galera, sejam bem-vindos aí à aula 26 da Física B1. Show de bola? Pessoal, essa aula 26 para que você possa acompanhar aí de maneira mais organizada. Eu vou deixar no blog e vou deixar também no tópico 26 daquele material nosso uma folhinha, beleza? Que é como se fosse um roteiro para que você acompanhe as aulas. Você não tem que ficar desenhando todas as figuras e tal. E nessa folhinha, galera, tem 4 exercícios, 4 exemplos dessa parte aqui de condições para interferência. Combinado? Então essa aula 26, assista ela com essa folhinha na mão, impressa se possível. Legal? Se você não puder imprimir, não tem problema. Copia aí para mim o que está no quadro e acompanhe as questões através dessa folha. Combinado? Então vamos lá, gente. A ideia de condições para interferência é a seguinte. Nós sabemos que interferência pode acontecer quando ela pode ser construtiva ou destrutiva. Lembra aqui comigo, galera? Interferência construtiva é quando duas ondas se encontram naquele ponto e naquele ponto o encontro é crista com crista ou vale com vale. Tudo bem? Então, quando for uma crista com outra, você tem uma interferência construtiva. E aí a amplitude acaba somando, né? Aquele ponto acaba tendo mais vibração do que o normal. Agora, se você tiver uma crista com um vale, a interferência é destrutiva. E a vibração acaba reduzindo, podendo ser zero. O que eu quero agora determinar é qual é a condição para que aconteça interferência. Então, comigo, imagina que a gente tenha uma onda que sai da fonte 1 e uma outra onda que sai da fonte 2, ambas de mesma frequência. E eu quero saber, galera, se nesse ponto P vai ter uma interferência construtiva ou destrutiva. Gente, antes disso eu preciso definir com você a chamada diferença de percurso. Qual é a jogada, pessoal? A minha onda que sai da fonte 1, ela vai percorrer essa distância aqui, ó. Tudo bem? Essa distância que eu vou chamar de ΔS1. Tranquilo? A distância percorrida, a distância da fonte 1 até o ponto P. O quantos metros a onda propagou, andou. Já a fonte 2, galera, ela vai andar aqui uma distância vermelha aqui, ó, tá vendo? Que eu vou chamar de ΔS2. Ou poderia ser x1 e x2, né? Não tem problema aqui. Então, galera, o que é a diferença de percurso? Vamos pensar com números? Imagina comigo que aqui a onda que sai da fonte 1 tem andado 20 metros até chegar no ponto P, e a onda que sai da fonte 2 tem andado 16. Ô, gente, a onda verde, a onda 1, andou quantos metros a mais? Qual é a diferença de distância percorrida pela primeira em relação à segunda? Galera, isso é a diferença de percurso. É você pegar a distância da primeira e subtrair a distância da segunda. Tudo bem? Mas, Bruno, e se aqui fosse o contrário? 16 e aqui 20, sabe? Ficaria 16 menos 20 menos 4? Bom, para evitar isso, galera, a gente coloca um módulozinho aqui. Porque o que me interessa é quantos metros a mais uma onda anda em relação à outra, tudo bem? Então a diferença de percurso é definida dessa forma, legal? Quantos metros a mais uma onda anda em relação à outra. E aí um exemplo rápido, ó, para essa situação aqui, ΔS seria 20 menos 16, ΔX, perdão, seria 4 metros. A diferença de percurso entre as duas ondas. E aí, Bruno, pergunta, para que eu preciso saber dessa diferença de percurso? Galera, porque esses 4 metros, dependendo lá de como a sua onda tem comprimento de onda, frequência e velocidade, essa distância pode determinar o tipo da sua interferência. Se naquele ponto P ali vai ser uma interferência construtiva ou destrutiva. Para isso, galera, acompanhe comigo as condições para interferência. Imagina comigo que eu tenho uma onda que sai aqui da fonte 1, beleza? Essa onda que eu vou representar de azul aqui. E esse ponto P, galera, é o ponto de interesse. Esse ponto P na questão ele vai ser mencionado, ok? É o local que eu quero saber se vai ter interferência ou não. E aí, gente, olha o que eu vou fazer. Eu vou colocar uma segunda onda aqui, ó. A fonte 2, galera, tá exatamente embaixo da fonte 1. Legal? Tranquilo? Então, meninos, repara, se for uma situação como aquela,
fonte 1 e a fonte 2 estão na mesma distância que o ponto P, concordam? Então, assim, de cara eu já posso dizer que a diferença de percurso aqui vai ser zero. Que acompanhe. Da fonte 1 até o ponto P, eu tenho esse tamanho aqui, percebe? Mas da fonte 2 para o ponto P, ó, desenha aí. E aí a gente vai considerar, galera, que as fontes estão em fase. Lembre, fontes em fase quer dizer, se uma vai para cima, a outra também vai. Elas vibram da mesma maneira. Então acompanhe aqui comigo. A onda que sai da fonte 2, ó, ela vai fazer assim. Ok? Beleza? Ela vai fazer aqui, assim. Percebeu? E aí, galera, a onda azul e a onda vermelha, elas andaram a mesma distância até chegar no ponto P. É como se o delta 1, S1 e delta S2 fossem iguais. Então, quanto que é a diferença de percurso aqui? Zero. Tudo bem? Então, galera, nessa situação, a gente escreve que o delta x é igual a zero. Tudo bem? E, geralmente, algumas questões, elas começam a partir daqui. Então, galera, quando as fontes estão do lado a lado, sem diferença de distância entre elas, sem diferença de percurso, a gente fala que essa situação seria um n igual a zero. E o que é o n igual a zero, pessoal? O n ali é um número, é um contador que está associado à interferência. Então, n igual a zero, o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que é o começo da minha história, tudo bem? Como se fosse um t igual a zero, é o começo da minha situação, tudo bem? Mas aí, eu vou pegar a fonte 2 e vou jogar ela um pouquinho para frente. Por quê? Porque nesse momento, galera, eu quero que você perceba o que acontece com o ponto P. No ponto P você tem a crista da onda azul se encontrando com a crista da onda vermelha. Então, nessa primeira situação, nós temos uma interferência construtiva. Percebeu? Por quê? Porque no ponto P, crista com crista. A amplitude vai somar, vai ter mais energia de vibração e tudo mais. Porém, galera, eu vou mexer na fonte 2. Eu vou pegar essa fonte 2 e vou andar um pouquinho para frente. Combinado assim? Beleza? Então, olha só. A fonte 1, eu vou desenhar do jeito que ela está. Ok? Ó, do jeito que ela está. Tranquilo? O ponto P, galera, deixa eu mexer aqui, ó. No seu roteiro, tá mais ou menos assim, tá? O ponto P está aqui ainda, legal? E aí a fonte 2, galera, eu vou colocar mais ou menos aqui, ó. Percebeu aqui? Beleza? Eu andei para frente um pouquinho. Legal? E aí, quando eu desenho a onda saindo da fonte 2, como elas estão em fase, né, ela começa subindo. E aí, olha o que você vai ter. Você vai ter duas ondas e no ponto P, o que vai acontecer? Uma crista da onda azul está se encontrando com um vale da onda vermelha. Gente, crista com vale, as amplitudes vão subtrair. Então aqui está acontecendo uma interferência destrutiva. Percebeu? Então quando eu mexi um pouquinho na fonte, quando eu dei uma diferença de distância entre elas, essa diferença de distância foi suficiente para a interferência mudar. Então, galera, se eu comecei a contar do n igual a zero, essa nova situação vai ser o meu n igual a 1. Onde n, galera, é apenas um número que vai contabilizando. Então, a interferência 0, a interferência 1, a interferência 2, 3, 4, entendeu? Tranquilo? Caso 0, caso 1, 2, 3 e vai embora. Gente, presta atenção aqui comigo. Qual é a diferença de percurso para esta situação? E aí, quando você olha na figura, você percebe que a diferença de percurso seria esse tamanhozinho aqui, pintado de preto. E galera, isso aqui seria metade de um comprimento de onda. Por quê? O lambda, pessoal, é da fonte 1 até esse ponto aqui, ó. Tudo bem? Esse é o comprimento de onda. Mas isso aqui nada mais é do que lambda sobre 2. Tudo bem? Então eu posso dizer que essa situação n igual a 1 vale 1 lambda sobre 2. Legal? Então olha só que legal. Quando a diferença de distância de percurso, legal? Porque isso aqui é o tanto de diferença, né? Legal, ó. A fonte 1 em relação à fonte 2, isso aqui é o tanto que tem de diferença, né?
Então, quando essa diferença de percurso é 1 lambda sobre 2, a gente fala que a interferência foi destrutiva. Percebeu aqui? Legal, ó. Então, quando o ΔX, né, foi 1 lambda sobre 2, a interferência foi destrutiva. E agora, seguindo a lógica, n igual a 0, n igual a 1, vamos para n igual a 2. E aí, meu velho, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa fonte 2 e vou andar ela um pouquinho mais para frente. Aqui, primeiro a fonte 1, a onda 1, né? A ondinha que está em azul. Legal? O ponto P continua aqui, ó, bacana. Só que agora a fonte 2, galera, ela vai começar daqui. Tá vendo aqui, ó? E de cara eu queria que você percebesse uma coisa. Quando você fizer a onda, a diferença de percurso vai ser essa distância aqui, ó. Percebeu? Tranquilo? Por quê? A onda 1 andou esse tanto até o ponto P. E a onda 2, ela vai andar esse tanto aqui, ó. Essa distância toda até chegar no ponto P. Então, a distância da fonte 1 até o ponto P, distância da fonte 2 até o ponto P, essa diferença de percurso seria um comprimento de onda inteiro. Percebeu? Tá vendo ali? Ou, se você preferir, um comprimento de onda inteiro é a mesma coisa que 2 metades. Dá no mesmo, não é? Tranquilo? Porque, ó, 2 metades. Aqui era metade, aqui era metade. Tranquilo? Mas olhe para o ponto P. No ponto P, galera, você vai ter 2 cristas se encontrando novamente. Ou seja, uma interferência construtiva. Então, quando n for igual a 2, o ΔX é igual a 2 lambda sobre 2. E isso me gerou uma interferência construtiva. Repara, galera, o meu n, que eu chamei de número inteiro, de contador, nada mais é do que a quantidade de lambdas sobre 2 que tem de diferença. Aqui tem 1 lambda sobre 2 de diferença de percurso. Aqui tem 2 lambdas sobre 2 de diferença de percurso. Aqui não tem nada. Então n pode ser também quantos lambdas sobre 2 cabem na diferença de percurso. Entendeu a ideia? Quantos lambdas sobre 2 cabem naquele ΔX, naquela diferença de distância percorrida entre as duas fontes. E aí, galera, o que eu quero fazer agora é generalizar. Reparem, quando n foi igual a 1, ΔX foi 1 lambda sobre 2. Ok? N igual a 1 quer dizer, dentro da diferença de percurso, coube 1 lambda sobre 2. Quando n era igual a 2, dentro da diferença de percurso, caberam, se você preferir, 2 lambdas sobre 2. E o que seria o n igual a 3? Quer dizer que n igual a 3 seria que o ΔX, 3 lambdas sobre 2. Mas eu vou ver se você consegue entender. Construtiva, depois destrutiva. Construtiva, o n igual a 3 seria destrutiva. E o n igual a 4? Construtiva de novo. Entenda que a cada lambda sobre 2 que você coloca, ok? Cada lambda sobre 2 que você acrescenta, a interferência vai trocando. Construtiva, começou. Destrutiva, depois construtiva, depois destrutiva. E ela vai trocando. Ou seja, a cada lambda sobre 2 que você insere, você muda o tipo da interferência. Então, de uma maneira geral, galera, para um número n de lambda sobre 2, o que eu posso escrever? A diferença de percurso é igual ao número de lambda sobre 2 que cabem dentro dela. Ok? E quem é esse n, galera? Esse n você pode escrever como um número inteiro de lambdas sobre 2, ou contador da interferência. Beleza? É de interferência. Legal? Então, galera, essa equaçãozinha aqui, ela mostra para mim qual é a condição para que aconteça uma interferência. Por quê? Porque se eu sei quanto vale o ΔX, se eu sei a diferença de percurso, eu consigo saber quantos lambdas sobre 2 cabem dentro daquele ΔX, e com esse número de lambda sobre 2, eu consigo ter uma ideia do tipo da interferência. Beleza? Por exemplo, a interferência construtiva nesse caso, ela sempre deu quando n foi par. Então, se eu mantenho essa sequência,
Quando o n for igual a 10, eu já sei, a interferência vai ser construtiva. E se o n for igual a 11? 11 é ímpar, os números ímpares estão caindo numa interferência destrutiva. Você chega num padrão, percebe a lógica? Legal? Então esse ΔX a gente vai calcular usando essa diferença de distância. Comprimento de onda a gente acha usando a fórmula de ondas, tá? Só para você lembrar, V igual a lambda vezes F. E usando essa equação das condições para interferência, eu consigo descobrir o número de lambda sobre 2 que cabem dentro do ΔX. E sabendo esse número, n, eu consigo prever o tipo da interferência. Bacana isso? Legal, galera? Então, ó, tá vendo aí? Ou seja, anota para mim aqui, quando as fontes estão em fase, que é algo parecido com isso aqui, todo n que deu par, 0, 2, 4, 6 e vai embora, me dá uma interferência construtiva. Então olha só que legal. Se eu quiser saber o tipo da interferência, basta calcular o n, legal? Ou, se você preferir, o número de lambda sobre 2 que cabem dentro daquele ΔX. Sabendo esse número, essa quantidade, eu sei a interferência. Agora, se meu n for ímpar, pessoal, aí vai dar uma interferência destrutiva. Lindo demais. Bacana? Só que presta atenção. Toda essa história que eu te mostrei, todo esse padrão aqui, aconteceu para fontes em fase. Inclusive é importante anotar. Considere que nessa situação aqui, ó, as fontes estavam em fase, combinado? Mas poderia acontecer uma situação onde as fontes estavam em oposição de fase. Quer dizer, tá vendo o n igual a 0? Né? O momento onde não tinha diferença de percurso. Ao invés do F2 começar subindo, ele já começaria descendo. E aí deixa eu te mostrar. Se ele começasse descendo, ó, faz por favor para mim, não copia isso aqui não, só para você imaginar. Se ele fosse em oposição de fase, a fonte 2 faria o caminho roxo. E aí lá no ponto P, que é o que me interessa, crista com vale. Começaria interferência destrutiva. E aí como é que ia ser a sequência? Destrutiva, depois construtiva, depois destrutiva. Ou seja, toda essa sequência que eu estou te mostrando, inverte. Galera, então quando as fontes estão em oposição de fase, para o n igual o n par, a interferência vai ser o quê? Uma interferência destrutiva. Sacou? Quando o n for par, se elas estiverem em oposição de fase, como se fosse essa ondinha roxa, todo n par vai ser interferência destrutiva. É como se invertesse a sequência, entendeu? Começa destrutiva, vai depois construtiva e vai embora, entendeu? E aí quando o n for ímpar, aqui é o contrário do que está escrito. Então aqui embaixo seria uma interferência construtiva. E galera, essa tabela tem dois jeitos de você lembrar. O primeiro, se você não entendeu a sequência que eu estabeleci com você, volta o vídeo no começo, onde eu estava estabelecendo aqui, ó, n igual a 0, n igual a 1, n igual a 2. E aí minha dica é, lembre do caso em fase. Em fase. Ele é o caso que você precisa memorizar melhor, entendeu? Que seja deduzindo lá na hora, igual eu fiz aqui, ó. 1 lambda sobre 2, crista com vale, então n igual a 1 é ímpar. Destrutivo, entende? Você consegue deduzir lá na hora, ou use o método que eu usava. Galera, sabe o que eu fiz? Para eu tentar lembrar essa tabela, eu lembrei, me preocupei em memorizar a situação em fase. Por quê? Porque quando ele fala na questão que as fontes estão em oposição de fase, o que a oposição de fase me faz? Inverte. Opositor, oposição de fase, opõe lá a classificação que eu estou tendo. Então olha que legal. Se você lembrar a primeira coluna, a segunda você só inverte. O que era construtiva vem para cá, o que era destrutiva vai para lá. Entendeu? Sacou a ideia? Então, galera, se você quiser uma forma, um método para lembrar melhor, lembre da primeira coluna. Se você souber o que acontece quando as fontes estão em fase,
Na hora que ele falar a oposição, é só inverter o raciocínio. Bacana? E aí, galera, para eu finalizar, o cara pode perguntar para você o seguinte: qual é a menor frequência para acontecer uma interferência lá especificada? Ele pode falar, né, se essa interferência vai ser construtiva ou destrutiva. Ele vai citar isso na questão. Meninos, quando ele fala menor frequência para acontecer alguma coisa, menor comprimento de onda, máxima distância, quando ele fala alguma coisa desse tipo, deixa eu te dar a ideia, mínima frequência para interferência, ele está querendo o menor n, o menor número de lambda sobre 2 que cabe dentro daquele ΔX, ok? Ou seja, galera, quando você procurar lá na questão e souber, que esse n tem que ser um n par, galera, ou um n ímpar, isso vai te ajudar. Então, por exemplo, preciso que meu n seja ímpar para que aconteça uma interferência de tal tipo. Galera, qual é o menor n ímpar? Legal? Deixa eu até escrever aqui, ó. Menor n ímpar. O menor n ímpar que você vai usar é 1, tudo bem? Então, ó, se ele falar mínima frequência, tá? E você perceber que precisa de um n ímpar, você vai usar então o menor n ímpar, que vale 1. E o que é o menor n par? Galera, o menor n par aqui que a gente vai usar é o 2. O zero, professor? O zero, galera, esse caso zero aqui é um caso que dificilmente você vai ser cobrado, porque não tem conta. Se você fizer o desenho, você sabe o tipo da interferência. Legal? Ele vai se preocupar com n igual a 1 ou 2, percebeu? Então, galera, se ele fala menor frequência para acontecer interferência, ele quer o menor número de lambda sobre 2. Ele quer o menor n, entende? E o menor n, se for ímpar, é 1, se for par, é 2. Mas como que eu vou saber, Bruno, se o n que eu preciso é par ou ímpar? A tabelinha está aqui para isso. Legal? Aí você tem que olhar. As fontes estão em fase? Eu quero uma interferência construtiva, então o meu n tem que ser par. Ok? Menor n par, 2. Legal a ideia? E para a gente entender essa interpretação, eu deixei para você 4 questões que eu vou, nesse vídeo mesmo, tá? Não vou pular para outra parte, não. Nesse vídeo eu já vou deixar a resolução aqui para você. Então eu vou combinar assim. Se você, de repente, tá na dúvida, pô, Bruno, como é que usa isso? É normal, é natural, primeira coisa, tá? Então você vai pelo menos ver a resolução da questão número 1, ok? A questão número 1 é uma questão que eu montei para você entender como que aplica tudo isso. Pode ser? Aí depois, galera, você tenta fazer a 2, a 3 e a 4, pode crer? E você volta para a resolução. Combinado assim? Então a 1 você vai ver como exemplo, para você entender como é que usa. Para o vídeo, tenta fazer a 2, a 3 e a 4 e depois volta para ver a resolução, ver aonde você errou. Combinado assim? Deixa eu conferir se está tudo bem aqui com o vídeo. Tá, legal. Então vamos aqui. Vamos agora para a questão número 1. Essa 1, galera, eu quero que você veja a resolução. Por quê? Porque por mais que eu te explique, deduza, mostre para você, na prática, né, como que o cara pergunta? Como que eu sei o N que eu vou usar? Né? Ficam essas questões. Então uma questãozinha acaba te ajudando mais nesse sentido aí. Então, galera, eu vou pedir para você dar uma lida na questão número 1. Lista. Questão número 1. E deixa eu anotar aqui as informações que eu preciso. Dá uma lida aí. Pode ser? Que aí eu já vou começar direto na resolução, tá, pessoal? Não vou precisar ler a questão aqui com você. Então foi, hein? Galera, ele fala que F1 e F2 são dois pinos que batem na superfície da água. Então é como se você estivesse olhando de cima, F1 e F2 ficam fazendo assim, ó. Beleza? Ele diz que a onda na água se propaga com 2 metros por segundo e os pinos operam com a mesma frequência de 100 Hz em concordância de fase.
ele falou, ok? Galera, dificilmente ele não fala, geralmente ele fala, tudo bem? Fica tranquilo aí. Galera, outra coisa que ele deu, as distâncias, né? Aqui, ó, tem uma distância de 40 centímetros, aqui tem uma distância de 30, e, gente, como é um triângulo retângulo, não precisa ficar fazendo muita firula aqui não, né? 30, 40, F2AP, ó, essa distância aqui vai ser 50. É um triângulo pitagórico, tudo bem? Determine na letra A o tipo de interferência no ponto P. Então, galera, olha só a pergunta da letra A. Ele quer saber o tipo de interferência. Deixa eu te dar uma ideia. Como que eu respondo o tipo da interferência? Ei, para eu saber se a interferência é cons ou destrutiva, eu tenho que saber o N. Porque baseado no N, eu olho essa tabela e consigo determinar. Pô, elas estão em fase e meu N foi ímpar, então a interferência é destrutiva. Percebe a lógica? Então, quando ele te pergunta o tipo de interferência, ele está te perguntando quanto vale o N. Combinado? Tranquilo? Vê se você concorda comigo, pessoal. A onda que sai da fonte 1 vai percorrer uma distância de 40 centímetros. Tudo bem? Então esse cara aqui é o meu ΔS1. A onda que sai da fonte 2 até chegar ao ponto P, que é o de interesse, vai percorrer uma distância de 50 centímetros. ΔS2. Qual é a diferença de percurso? Δx é igual ao módulo de o ΔS1 menos ΔS2. Aqui, galera, não fica apegado a 1 e 2 não. É o maior menos o menor, entendeu? Mas aqui, se você quiser ver o módulo, ó, módulo de 40 menos 50, vai dar aí, ó, 10 centímetros. A conta é menos 10, mas o módulo disso é 10 centímetros. Porque o que me interessa é só a diferença, entende? Esse menos aí não quer dizer nada, então é só o número mesmo que te importa. E aí vem comigo. Se você sabe a velocidade e a frequência de operação, eu consigo descobrir o comprimento de onda. Ok? Como que eu faço isso? V igual a lambda vezes F. Simples assim. Velocidade 2, lambda eu quero descobrir, frequência 100. Passou dividindo, ó, lambda vai dar 0,02 metros, que é a mesma coisa que 2 centímetros. Tudo bem? Então, quando ele fala lambda, frequência, você vai usar a equação de onda que você já sabe. Mas e o N, professor? Calma, eu tenho o ΔX e eu sei o lambda, qual é a jogada? Eu preciso saber o número de lambdas sobre 2 que cabem dentro de 10 centímetros. Entende? Ah, professor, então é isso que você quis dizer? A diferença de percurso é igual a quantos lambdas sobre 2 cabem aqui dentro. Aí faz aí, 10 igual a N vezes 2 sobre 2. Gente, centímetro de um lado e centímetro do outro, não tem problema, tá? Mas pode colocar em metros caso você queira. 2 dividido por 2 dá 1, e aí fica N igual a 10. Gente, o número 10 não quer dizer muita coisa. Quer dizer só que dentro de 10 centímetros cabem 10 lambdas sobre 2. Faz sentido, né? 2 centímetros sobre 2 dá 1 centímetro. E quantos 1 centímetros cabem dentro de 10 centímetros? Entende? Mas aqui o que mais importa é, esse N é par ou ímpar? Gente, 10 é um N par. Percebe? E mais, a minha fonte está em fase. Porque ele disse isso para mim no começo da questão. Se o N é par e as fontes estão em fase, isso bate em qual interferência? Aí você olha a tabela. Fontes em fase, N par, a interferência é construtiva. Professor, agora eu entendi. Então eu descubro o N para saber se ele é par e vejo se as fontes são em fase. Aí eu olho a tabela e determino o tipo da interferência. Bacana? Top? Tranquilo? Aí, galera, na letra B, ele muda um pouquinho a história. Vou apagar aqui. Na letra B, olha o enunciado aqui da letra B. Letra B vai mudar um pouquinho a situação, combinado? Letra B ele fala assim: a menor frequência dos pinos para que no ponto P haja anulação das vibrações.
Então, galera, a frequência era 100 Hz, tá bom? Batendo firme. Ele vai reduzir a frequência até chegar ao menor valor de frequência para que no ponto P uma onda anule a vibração da outra. Primeiro, eu quero saber a frequência mínima. A frequência agora não é mais 100 Hz, é um valor que eu vou reduzir. Mas, galera, se eu quero que as vibrações se anulem, eu quero qual interferência? Frequência mínima para interferência destrutiva. E por que destrutiva, galera? Porque a destrutiva é quem tem anulação das vibrações. Reparou? Ele geralmente, ele pode falar interferência destrutiva, mas ele pode dar a entender. Ah, eu quero que no ponto P aqueles sons se cancelem e o cara não escute nada. É uma interferência destrutiva. Eu quero que no ponto P haja um reforço do som. O som fica mais forte, entende? Interferência construtiva. Eu quero que a luz brilhe menos. Interferência destrutiva. Eu quero que a luz brilhe de forma mais intensa. Construtiva. Entende? Ele dá a entender qual é o tipo de interferência que ele quer. E aí, meu velho, vamos pensar aqui comigo? Eu quero... Vamos fazer um checklist aqui. As fontes estão em fase. Ok? A interferência que eu quero é uma interferência destrutiva. E como eu quero a menor frequência, galera, eu preciso do menor número de comprimento de onda. Menor quantidade de lambda sobre 2, melhor dizendo. Então, galera, faz um checklist aqui para mim. Fontes em fase, interferência destrutiva, o meu N tem que ser ímpar, ok? O N tem que ser ímpar, só olhar na tabela. Fontes em fase, interferência destrutiva, tem que ser ímpar. O contrário dessa história aqui, beleza? E se eu quero o menor N ímpar, menor N ímpar é qual? N igual a 1. Então, galera, para que aconteça a interferência destrutiva aqui, eu preciso que o ΔX seja 1 lambda sobre 2, ok? Que dentro do ΔX caiba apenas 1 lambda sobre 2. Matou. ΔX é igual a N lambda sobre 2. ΔX vale 10 centímetros. E daqui você tira que lambda vale 20 centímetros, ou 0,2 metros. E aí, galera, sabendo o comprimento de onda e sabendo que a velocidade é 2, porque a velocidade não mudou, tá? O meio de propagação é o mesmo, logo você descobre lá a frequência que ele queria. V é igual a lambda vezes frequência mínima. Bacana? 2 é igual a 0,2 vezes F, mínimo, né? E aí, fazendo a conta, você descobre que a frequência mínima vale 10 Hz. Ok? Então, galera, se ele reduzir lá os preguinhos para 10 Hz, ele vai ter naquele ponto uma interferência destrutiva. As vibrações vão se anular. Galera, a questão número 1, ela aborda todas as possibilidades de cobrança. Ok? Então, faz um favor para mim. Se você conseguiu compreender legal a questão 1, deixa eu ver aqui, o vídeo está rolando. Se você quiser, dá uma pausa no vídeo. Não fecha não, dá uma pausa. Tenta fazer a 2, a 3 e a 4 e volta aqui na resolução para você confirmar se acertou ou não. Tudo bem? Então nesse vídeo mesmo já vou deixar aqui resolvido para vocês o resto da lista. Combinado? Vou apagar aqui. Isso. Questão 2. Você já tentou fazer? Não. Aqui, na moral, tenta fazer primeiro. Não olha, você não tentou fazer, você volta aqui. Você para e depois volta aqui. Galera, olha a 2. Duas fontes, legal? Ele fala que a distância x1 é menor que a distância x2. x1 menor que x2, legal? Aí, galera, ele fala o seguinte, que o comprimento de onda das duas ondas, 5 centímetros, a distância x2 é igual a 75 centímetros, beleza? E galera, ele fala que as fontes estão em oposição de fase. Oposição de fase. Isso aqui é uma coisa importante, tá? Mas o que? Eu quero o seguinte, eu quero o maior valor
x1 para interferência construtiva no ponto P. Beleza? Galera, ele dá a figura, mas assim, de bate pronto, vê se você concorda comigo. Que o ΔX, ele é o x2 menos o x1. Concorda? ΔX é igual a x2 menos x1. A diferença de percurso aí da figura que ele te deu. Tranquilo? Aí, meu velho, cuidado. Presta atenção aqui comigo. Eu quero o máximo x1, concordam? Gente, quando você tem uma subtração, quanto mais você aumenta esse valor negativo, menor vai ser a diferença. Vamos pensar comigo. A conta é 10 menos 2. Não copia isso não. 10 menos 2. O resultado, 8. Aumenta aqui, por favor. O 2 virou 6. Aumentou a parte negativa, não foi? Faz a conta. 10 menos 6, 4. Então, olha só que legal. Numa subtração, quando você aumenta a parte negativa, o resultado da diferença diminui. Exemplozinho está aqui, ó. Combinado? Então, se ele quer o máximo x1, ele quer a menor diferença entre eles. Concorda comigo? Ou seja, o x2 e o x1, a diferença entre eles é a mínima possível. E aí, meu velho, deixa eu apagar aqui, por favor. ΔX é igual a n lambda sobre 2. O comprimento de onda é o mesmo para os dois caras, ok? É o mesmo. Então, se eu quero um menor ΔX, o n tem que ser o menor. Mínimo ΔX, mínimo n. Então, presta atenção. As minhas fontes estão em oposição de fase. Ok? Eu quero que a interferência seja construtiva. E eu quero o menor n. Por quê? Menor n, menor ΔX. E aí, meu velho, presta atenção. Você vai lembrar. Se fosse uma interferência construtiva para fontes em fase, o n seria par. Mas como é oposição de fase, inverte. Então, para oposição de fase, interferência construtiva, o meu n tem que ser ímpar. Ok? E aí, meu velho, fechou. Por quê? O menor n ímpar é o n igual a 1. Irmão, questão de interferência nessa parte, o mais difícil não são os cálculos. O mais complicado é você interpretar. Legal? Bom, para isso é exercício, é malhar muito, entendeu? Você faz 1, 2, 3, pega a ideia. Tranquilo aqui? Então, ó, chegamos no n igual a 1. E aí, meu velho, presta atenção. Se o n é igual a 1, acho o ΔX. Daí, ΔX é igual a 1 lambda sobre 2. Ou 1 vezes 5 sobre 2. ΔX é igual a 2,5 centímetros. Ok? Tranquilo? Ou seja, para dar uma interferência construtiva com fontes em oposição de fase, pelo menos a diferença tem que dar 1 lambda sobre 2. ΔX 2,5. Daí, galera, logo, ΔX é igual a x2 menos o x1. 2,5 é igual a 75 menos x1. Daqui você tira que x1, 72,5 centímetros. Ok? Então, no gabarito aí da listinha, tu vai marcar a letra A como gabarito, como resposta. Ok? Combinado? Vamos lá, vamos seguindo. Tenta agora fazer a 3, pode ser? Tenta fazer a 3 aí. Não vem direto pro vídeo, não. Tenta fazer primeiro. Ó, o vídeo tá rolando aí, tá top? Tá tranquilo? Opa, tá de boa. Questão 3, hein? Galera, ele fala o que na questão 3, ó? Ele fala na questão 3, se você já leu, já vou anotar aqui direto, que as fontes estão em fase, ok? Ele fala que a frequência é 4 Hz e que a velocidade da onda 2 metros por segundo. Ele quer saber o seguinte, qual é o menor D para que no ponto P haja que o ponto P vire um ponto vibrante de máxima amplitude. Aí ele fala isso aqui, ó, e que P é um ponto vibrante de máxima amplitude. Ô, gente, peraí. Se é de máxima amplitude, isso trata-se de uma interferência
construtiva. Isso se trata, de uma interferência construtiva. Concorda? Máximo de vibração é quando tem interferência construtiva. Gente, ele fala que o Dzão é maior que 2,8, que é a outra distância mencionada no texto. Então vê se você concorda comigo que o ΔX é D menos 2,8, porque D é maior que 2,8, ele fala isso. Então se eu quero o menor D, aí gente, presta atenção, o dele é positivo, tudo bem? Legal, ó, essa história aqui era porque o X1 era negativo. Mas se ele quer o menor D, ele quer a menor diferença. Faz sentido, né? O D tem que ser o mais perto possível do 2,8, então a diferença tem que ser a menor possível. Bacana? E aí, de novo, galera, se ele quer a menor diferença de percurso, isso implica, então, que o N tem que ser o menor. Ok? E aí, de novo, a interpretação da questão. São fontes em fase. Eu quero uma interferência construtiva, ponto de máxima vibração. E eu quero que seja o menor N. Galera, fontes em fase, interferência construtiva, acontece quando o meu N é par. E aí, qual é o menor N par? Menor N par corresponde a N igual a 2. Tudo bem? Então o N, galera, é o mais enjoadinho para você pensar. Depois que você entende o que você tem que verificar na questão para chegar nele, o resto é conta. Mas antes, eu preciso saber o lambda, né? É, professor, é verdade. Então faz um favor para mim. Deixa eu dividir aqui. Mas, para achar o lambda, onda, né? V igual a lambda F. Velocidade 2, lambda não sei, frequência 4. Daqui você tira que o lambda é 0,5 metros. Combinado? E aí, meu velho, volta lá e mata a conta. Ó. Logo, ΔX é igual a N lambda sobre 2. O N tem que ser o menor número par, né? 2. O lambda é 0,5 dividido por 2. Galera, você acha que então que o ΔX é igual a 0,5 metros. E para finalizar, 3. ΔX não tem que ser 0,5? Vai lá no começo da questão. ΔX é igual a D menos 2,8. ΔX é igual a 0,5. D menos 2,8. Portanto, o Dzão tem que dar 3,3 metros. Beleza? 3,3 menos 2,8 dá 0,5, de fato. Então a resposta certa, galera, da minha questão é a letra E. A letra E é o gabarito. Beleza? E para finalizar, não menos importante, por último, mas não menos importante, uma questão do Enem. Para você ver que cai no Enem. Inclusive teve uma época que foi meio que uma sequência, tá, gente? Ali em 2014 até 2018, foram 4 anos seguidos cobrando essa lógica aí de interferência. E volta e meia vai aparecer, tá? Galera, questão 4. Eu quero que você dê uma lida, por favor. Ok? Deu aí? Beleza. Gente, na questão 4, ele dá uma figura, tá? Deixa eu reproduzir a figura aqui. Essa figura é como se fosse um trombone. Trombone, para quem não sabe, é um negócio que o cara toca assim, ó. Ele pode abrir ou fechar, legal? Então aqui, galera, ele marca pontos A, D, C, A, B, C. Tudo bem? Tranquilo? Aí algumas coisas são importantes aqui para a gente mencionar. Primeiro, essas ondas, elas partem da mesma fonte. A fonte está no ponto A, tá, gente? Fonte. E o ponto C é o receptor. Ou seja, o ponto C, galera, é onde eu quero medir a interferência. Eu quero saber o que acontece no ponto C. Ele menciona no texto, se você der uma lida, que essas ondas partem do ponto A, porém elas vão por caminhos diferentes. Entenda, tem uma onda que faz esse caminho aqui, ó, e chega no ponto C. E tem uma onda que faz esse caminho roxo aqui, ó, e chega no ponto C. Então elas começam do mesmo lugar, porém elas fazem caminhos diferentes. Repara, se elas começam no mesmo lugar, pessoal, se elas têm a mesma fonte, então essas duas ondas, laranja e roxa,
estão em fase. E isso é uma coisa sutil que a questão não menciona. Ela não fala que as fontes estão em fase, mas ele explica que as duas ondas, que a onda parte do mesmo ponto, porém vai ter uma diferença de percurso. E se vai ter uma diferença de percurso, naquele ponto C vai ter uma interferência. Agora preste atenção. Em um dado momento da questão ele fala que o trajeto ADC é igual ao trajeto AEC. Aqui é AEC. Tudo bem? Então, interpreta isso aqui para mim. Quando a distância ADC é igual à distância AEC, diz ele na questão assim, ó. Com um trajeto igual, capta-se um som muito intenso. E isso acontece, então, pessoal, uma interferência construtiva. Muito intenso, interferência construtiva. Mas eu quero que você entenda. Quando os trajetos são iguais, a diferença de percurso é zero. E a diferença de percurso só é zero, galera, se o n for igual a zero. Faz sentido, né? Se não tem diferença de percurso, então quantos lambdas sobre 2 cabem ali? Nenhum. Ok? Ou seja, no texto ele menciona o fato de que a questão começa sem diferença de percurso. Porém, galera, e aqui que está a grande sacada, ele vai pegar esse ADC e ele vai puxar para a esquerda, entendeu? Um trombone, galera, tem uma parte dele que você consegue alterar o comprimento. Então ele vai puxando aqui, ó. Aí chega um momento que é onde está a figura. Ele fala na questão assim, ó. Cadê? Aumentando-se gradativamente o trajeto ADC até que ele fique, como mostrado na figura, a intensidade do som na saída fica praticamente nula. Ou seja, na situação da figura, na figura que foi dada para você, acontece uma interferência destrutiva. E olha só, ela não começou a história com n igual a zero, a próxima interferência só vai acontecer quando n for igual a 1. Então, interferência destrutiva, n igual a 1. O que faz sentido, porque se são fontes em fase, começa construtiva e a próxima interferência a acontecer é a interferência destrutiva. Ele, na questão, mencionou como se fosse a dedução da fórmula. Volta o vídeo. Não teve momento? N igual a zero, interferência construtiva. A próxima interferência na contagem é o N igual a 1. E ele disse, no texto, ele conta essa história nessa sequência. Então fique esperto. Quando o cara fala, ó, começa sem diferença de percurso, N igual a zero. Mas logo depois vai acontecer uma interferência de outro tipo, N igual a 1. Percebeu? Tranquilo? E aí, meu velho, a partir de agora a questão torna um pouco mais de boa. Por quê? Ele dá a velocidade, 320 metros por segundo, e ele quer saber a frequência. Tudo bem? Aí, meu velho, o que acontece? Você precisa calcular lá o ΔX. E aqui tinha uma pegadinha cruel demais. Por quê, galera? Do ponto A até o ponto D tem uma distância de 40 centímetros. Do ponto A até o ponto E tem uma distância de 30. O que o aluno pode pensar? Ah, professor, um é 40, o outro é 30, a diferença é 10 centímetros. A onda laranja andou 40 centímetros para cá, para a esquerda, porém ela voltou 40 centímetros. Então a onda laranja andou 80. E qual é a diferença? Qual é a distância percorrida pela onda roxa? 30 mais 30, 60. 20 centímetros ou 0,2 metros. Cruel. Sabe por quê? Porque quem tentou fazer e deu 40 menos 30 tem gabarito. Olha que questão. Então tá aqui, ó. ΔX tem que ser 0,2. Daí, meu irmão, ΔX tem que ser N lambda sobre 2. Ok? Então, dentro de 0,2 metros, tem que caber 1 lambda sobre 2 para dar uma interferência destrutiva, que foi a interferência logo após essa N igual a 0 aqui. Daqui, galera, a gente tira que lambda é 0,4 metros. E para achar a frequência, V igual a lambda F, 320 é igual a 0,4 vezes a frequência,
frequência de 800 Hz. Então você marca aí, ó, resposta certa, letra B. Quem fez lá o 40 menos 30, a resposta bate letra B, né? Olha aqui que sacaninha, né? Beleza, gente? Tranquilo? E a letra A também, se o cara de repente confundir e achar que esses 10 centímetros já são o lambda, né? Acho que também dá alguma resposta aí. Combinado? Tranquilo? Então, galera, com isso aqui a gente fecha condições de interferência, a lista inteira e façam as questões da apostila também para você aí dar uma treinada e na próxima semana eu vou deixar aí a resolução, ó? Deu até para dar uma suada. Valeu, gente. Beijos.